A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Todos que estão ouvindo esse vídeo. Nesta tarde, vamos falar de um assunto aqui que eu conversando com muitos irmãos, eles têm uma noção muito errada. Tá? Eu descobri que eles têm uma noção errada sobre o que é a casa do Senhor. Tá? O que é a casa do Senhor, o que é templo e o que é a igreja de hoje. Tá? O templo da lei e o templo da graça. Tá? Inclusive o título desse vídeo será o templo da lei e o templo da graça. Tá bom? Primeiro nós vamos ver uma lição aqui que fica em 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu vou ler daqui do versículo 11 em diante. Diz assim: Deus aparece a Salomão. Deus aparece a Salomão. Escute bem aqui essa lição. Vou fazer só um pedido para vocês. Não vai custar nada. Vocês se inscrevem nesse canal. Tá? E tem mais outros vídeos. Vocês podem olhar no Mistério da Graça, né? Que tem vários vídeos, tá? Você vai lá e se inscreve. Dá um likezinho, né? Para que o YouTube veja e envie para as pessoas. E compartilhe, se for possível, tá? Diz assim, capítulo 7, 2 Crônicas, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar é esse? O templo. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Certo? Até o versículo 16. 5 versículos, do 11 ao 16. Pois bem, nós vemos aqui que Deus escolheu o quê? Aquele lugar para a casa de sacrifício. Tá? Para a casa de sacrifício. E ele ainda diz que ali era para levar os templos. Ou levar os dízimos, levar as ofertas, e o sacrifício seria feito ali. E a oração também tinha que ser feito ali naquele lugar. E Deus ouviria se fosse feito naquele lugar. É por isso que Daniel, quando ele orava lá na Babilônia, ele apontava com a mão para aquele lugar. Porque tinha que ser, ele foi tirado de lá, mas ele acreditava que mesmo apontando para lá, ele abria a janela e a oração em rumo do templo de Jerusalém. Então, Deus já tinha prometido lá atrás, no capítulo 12 de Deuteronômio, que ele escolheria um lugar para o pessoal levar os ofertas e o sacrifício do templo. Então, Deus escolheu esse lugar bem aqui no 2 Crônicas. Você pode ver que fala casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? O templo de Jerusalém. Mas hoje nós vemos os pastores dizendo que a congregação é a casa do Senhor. Certo? Só por aí você está vendo algumas coisas erradas. Diz assim: alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. Está lá atrás no Velho Testamento. E quem disse isso? Foi Davi. Mas o templo não foi feito por Davi, como você viu aqui. Foi feito por Salomão. Certo?
Salomão fez o templo. E se Salomão fez o templo, ele diz que fez a casa do Senhor. Então, quando ele está falando lá, a casa do Senhor, Davi, o templo nem tinha sido feito. Davi não tinha morrido ainda. Que quem fez foi Salomão, depois da morte de Davi. Deus não deixou Salomão fazer. O Salmo lá está se referindo a quem? A Jerusalém. Mas hoje nós vemos os pastores falar que a casa do Senhor é a congregação, certo? Não deixe de vir para a casa do Senhor. Não está escrito isso em lugar nenhum. Lá em Hebreus está dizendo assim, ó, não deixando a vossa reunião ou congregação. Não está dizendo que lá é casa do Senhor, está dizendo para congregar, está mandando congregar. E não dizendo que lá é casa do Senhor, certo? Vamos lá. Então, quando ele inaugurou ali, todos os sacrifícios eram feitos ali. Então, ninguém podia fazer fora dali, certo? E o Moisés teria que reunir os sacerdotes da família de Arão para fazer o sacrifício. Só mesmo da família de Arão, os filhos de Levi, poderiam receber os sacrifícios, receber dízimo e ofertas, certo? Então, o que é que acontece? Quando chega no Novo Testamento, Deus diz, destou esse templo e eu construí ele em 3 dias. Jesus estava falando do corpo dele, do corpo. Então, aquele templo não existia mais, certo? Aquela intenção de templo feito por mão de homens. Já era, Deus transferiu o quê? A responsabilidade daquele templo, onde teria a presença de Deus, onde? No corpo das pessoas, que seria a igreja. Por isso que ele diz que Deus não habita em casa feita por mão de homem, por quê? Porque ele enviaria o Espírito Santo para habitar dentro da pessoa, numa casa feita por ele. Certo? Uma casa feita por ele, que somos nós. Então, quando ele fez a igreja, Deus fez a igreja, criou a igreja. A igreja não é templo. A igreja não é congregação. A igreja tem que congregar num lugar, mas não é congregação. Então, saindo dali, daquela congregação, uma casa, um galpão, ali pode ser qualquer coisa, mas saindo ali, a igreja chegou, o povo chegou, se reuniu, ali é uma reunião só. Deus não marcou nada. Eu vejo gente aí brigando por aquele galpão que a COP alugou lá em Belém do Pará, por 2 milhões. Dizendo que ali é consagrado, é consagrado. Ninguém consagra nada. A Bíblia diz aqui que foi Deus que consagrou, escolheu o lugar para ele, que foi o templo. Não foi o homem que escolheu. Então nós congregamos em qualquer lugar, nós podemos sentar debaixo de uma árvore, sentar em qualquer lugar, numa casa de pobre, numa casa de rico, em qualquer lugar do olho, tudo é congregação. Agora os homens escolheram um lugar e colocam ali como se fosse a casa de Deus, aquele monte de coisa, para o povo estar lá, levando dízimo e oferta, levando dinheiro, para o povo pensar que ali é casa de Deus. Mas a casa de Deus são o nosso próprio corpo. Deus mora em casa feita por mãos, né? Por mão de Deus, tá? Ele diz que é só a mão de Deus ali que faz, não por mão de homem. Entendeu? Foi assim que Deus nos fez. Então, pessoal, vamos ser mais, né? Vamos estudar mais a palavra de Deus, porque os pastores enganam demais. Em relação a dinheiro, tudo eles tentam levar o cara para a igreja, a pessoa para a igreja. Tudo eles inventam para levar a pessoa para lá, para a chamada igreja que eles falam, que é um templo, né? Gasta o dinheiro todo no templo. O templo é a coisa mais linda do mundo. E o povo passando fome dentro da igreja. Muitos irmãos passando fome. Isso não é igreja, irmão. Isso não é igreja. E ele não passa fome, não. Eles, os cabeças, tudo é com carro importado, é carro bom, carro de primeira, avião, tem tudo. Só anda viajando para cima e para baixo. Família, com tudo. Por quê? Porque tem dinheiro sobrando. Enquanto irmãos dentro da igreja, nem um BPC não tem. Correndo atrás de um advogado para dar entrada no BPC, porque senão morre de fome. E cadê o pastor da igreja? Cadê a liderança da igreja? Onde está a contribuição? Porque se você for olhar na contribuição,
do capítulo 9, que o apóstolo Paulo fala, mas você lê do versículo 1, você vai ver que ele manda contribuir, vai para a igreja, para o povo pobre da igreja, não é para o pastor. Entendeu? E ele diz, mentindo ainda, que o dinheiro é de Deus. É para Deus. Deus não quer dinheiro, não. Deus não precisa de dinheiro, não. O dinheiro é para Deus. E fala em dízimo e oferta. Ele recebe duas coisas ao mesmo tempo. Dízimo não existe para Novo Testamento, pessoal. Dízimo é de Velho Testamento. Não tem nenhum lugar no Novo Testamento mandando dar dízimo. Entendeu? Aí alguém pode dizer, não, mas Jesus está no Novo Testamento, mandando dar o dízimo. Sim, Jesus está mandando dar o dízimo, mas não está no Novo Testamento, não. Você leu a Bíblia errada, Jesus não está no Novo Testamento. Jesus está no Velho Testamento, irmão. Jesus está ali de igualdade com Malaquias. Aqueles 4 evangelhos foram proferidos no Velho Testamento. Não foi no Novo. Jesus não pregou o Novo Testamento. Jesus só deu a introdução no Novo Testamento. Mas ele não pregou. Ele deixou para o discípulo pregar. Quando ele acabasse de morrer, a igreja começava. Jesus não pregou no Novo Testamento. Jesus estava no Velho Testamento. E só deu a introdução do Novo Testamento. Então não vamos estudar a Bíblia direito. Se você não quer acreditar em mim, leia Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz que no tempo certo Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei, nascido de mulher, e viveu dentro da lei, nasceu na lei, morreu na lei. Está lá escrito, em Hebreus diz também, que o testamento só valeu depois que Jesus morreu, porque enquanto o testador está vivo, o testamento não vale, não tem validade. Então, irmão, leia as coisas direito. Então os pastores fazem o quê? Eles trazem o dízimo lá do Velho Testamento e botam para nós. Enquanto quem pagava dízimo era os judeus. Eu digo pagava, porque os judeus não pagam também. Porque o templo não existe mais. 70 anos depois que Jesus partiu para o céu, o templo foi derrubado. Então os judeus também não pagam mais, só quem paga é nós. Pagava, né? Quem paga ainda? Porque ele acredita que aquelas bênçãos tudinho que está lá em Malaquias, o pastor mente dizendo que vai cair sobre ele. Sobre ele não cai não, mas sobre o pastor cai. Isso aí eu tenho certeza. Sobre o pastor e a família dele cai. Pode ver que todos os pastores, presidentes da Assembleia de Deus são ricos. Tem tudo. Mas os membros não tem nada. Parece que a igreja mais pobre que tem é a Assembleia de Deus. Os membros são todos pobres. A maior parte. A maior parte é pobre. E não tem nada. Mas os pastores têm. Então, irmão, não vá pensar que aquelas você dá dízimo porque Deus vai te jogar, vai derramar a janela do céu, abrir a janela do céu. Não vá dessa não, que aquilo ali era para os judeus, nem ele não paga mais dízimo. Mente para as igrejas dizendo que Israel é cristão. Mentira, Israel não é cristão. Israel é judaico, a religião deles é judaica. É mentira, pesquise, irmãos. Os judeus têm ódio de Jesus, têm ódio dos crentes. Não vá nessa não, os judeus têm ódio dos crentes. Você está enganado. Os judeus têm ódio dos crentes, ele não tem nada a ver com Jesus. Ele diz que Jesus é o impostor. Até hoje está do mesmo jeito, mesmo jeito. Tem alguns judeus, diz que judeus messiânicos, mas não são judeus, não são crentes coisa nenhuma. Eles fazem misturar o evangelho, mistura com lei, fica misturado. Igual o Gálatas. Leia estude o livro de Gálatas para você ver. Vê se os pastores explicam isso. Nunca eles vão explicar, irmão. Porque se eles explicar que o Velho Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra coisa, o dízimo fica para trás. Eles não são doidos a essa loucura. Ele diz, se você não pagar, o devorador vai passar na sua casa, que é um demônio. Mentira! Aquele devorador ali, irmão, é um gafanhoto. Está lá em Levítico dizendo que é um gafanhoto. Está lá também em Joel, capítulo 1, dizendo que é um gafanhoto. Eles não botaram gafanhoto devorador porque aquele livro ali foi para Israel, não foi para nós, não foi para a igreja. Israel conhece os gafanhotos lá. Entendeu? É comum para eles, então ele botou só devorador. Entendeu? Tem a loucura, devorador, tem tudo isso. Então os pastores dizem que é demônio, que você vai quebrar seu carro, vai quebrar seus filhos, vai adoecer tudo. É mentira, tudo é mentira, que aquelas promessas ali não é para nós, não. Aquilo ali não é para a igreja, não, irmão. É mentira. Você está ouvindo, você está pensando que seu pastor está lhe enganando desde o começo, você está dando dinheiro de graça para ele. A vida toda.
tá? E vai dar mais ainda. Se você pensar que aquelas bênçãos é para você, entendeu? Não é nem para ele, mas para ele vai por quê? Porque você dá o dízimo. Você dá não, você paga. Porque coisa que se paga, pode ver que isso vai recobrar, que você está devendo. Se você está devendo, então é lei. Você está vivendo a lei. O dízimo é lei. Ah, mas o Abraão pagou. Ele mistura para me confundir. O dízimo de Abraão não é o mesmo dízimo da lei, não. O dízimo da graça. O dízimo de Abraão é o mesmo que o apóstolo Paulo fala. Dê conforme propôs no seu coração. Foi assim que Abraão fez. Abraão deu uma oferta de 10%. E a palavra dízimo não é diferente de oferta. Simplesmente é a porcentagem. Dízimo quer dizer 10%. Abraão escolheu 10% do que ele pegou da guerra lá, não foi nem do trabalho dele, da riqueza dele, do que ele tinha. Ele pegou lá da guerra, o despojo, quer dizer, que tomou do pessoal, e deu 10% para Melquisedeque, que naquele tempo o pessoal tinha costume de dar para aqueles reis, aquele pessoal tinha costume. Aí ele deu 10%. Aí ele diz, não, Abraão deu, Malaquias entendeu? Aí vem de lá para cá, Jesus está falando do dízimo. Sim, Jesus está falando do dízimo da lei. Ele não está falando do dízimo de Malaquias, ou do dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão é o mesmo que Paulo fala, conforme propõe no seu coração. Se você propor no seu coração dar 10% do seu salário, você está dando dízimo. Se você der 9%, já não é mais dízimo. Se você der 11%, também não é dízimo. Porque dízimo é só 10%. É a palavra 10%. Só isso. É muito fácil de entender. Mas eles não explicam isso nunca, eles não são doidos. Para explicar, para você parar de ser besta. Entendeu? E a Bíblia diz aqui, Efésios, capítulo 4, que Deus enviou doutores, entendeu? Mestres, para ensinar. Sabia? Para ensinar para as pessoas não ficar em vento de doutrina. Tá aí, ó. Vê se eles ensinam isso aí. Eles escondem. Eles sabem se ensinar, acabou. O povo não vai mais ser besta. Amém? Então não seja besta, tá? Não seja besta, não. Pague e é dar. O dízimo é dado, não é pago. Então é conforme propôs no seu coração, é dado. É do seu coração o dízimo. Que é 10%, mas não precisa ser dar dízimo. O Abraão que deu dízimo, que deu 10%. Mas se você quiser dar 11%, já não é mais dízimo. Você dá 11%, dá 12%, dá 15%, dá 20%, 30%. Entendeu? Também você pode dar menos. Deus diz que é conforme propõe no seu coração, conforme o que você tiver. E ele não, é 10%. Não tá nem aí, é 10%. Salário mínimo que o cara pega, ele paga, dá o quê? R$ 150 pro pastor, de graça. Porque senão ele tá devendo, é ladrão. Nunca Deus disse isso. Jesus falou para pagar o dízimo lá, certo? O dízimo era uma lei. Para pagar o dízimo, mas Jesus estava lá na lei de Moisés. Jesus não estava na graça, não. Jesus não estava no Novo Testamento, não. Jesus estava na lei de Moisés. Ah, mas minha Bíblia está dizendo que ele estava no Novo. Sim, só por causa dessa folha aí que botaram. Isso aí foi de propósito que botaram essa folha aí, escrita no Novo Testamento, e botaram os evangelhos para frente. Pega essa folha e bote depois do João, para você ver o que acontece. Pega a folha escrita no Novo Testamento e bote depois de João, do Evangelho de João, para você ver o que acontece. Aí a Bíblia fica certa, fica montada certa. É raro nessa montagem. Fizeram de propósito, botaram os evangelhos para Novo Testamento. O evangelho não é Novo Testamento, é Velho Testamento. Se não acredita, vai estudar. E vai olhar Gálatas para você ver, e vai lá Hebreus, capítulo 7, para você ver. Capítulo 8, vai ver se Jesus não está no Velho Testamento. Tá bom? Então isso é só um alerta para você, tá? Que não sabia. Eu sei que você não sabia disso. Muito de vocês, 99%, não sabe disso, porque os pastores enganam e ele acredita na conversa do pastor. Amém? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tal, que vou fazer outro vídeo, tá? Falando sobre outro engano, tá? Que eles enganam. Me enganava também, mas agora não engana mais, tá? Tá bom? Então a paz do Senhor, que todos fiquem numa boa, todos fiquem tranquilos aí. Que eu puder fazer, que eu puder estudar para ensinar para os irmãos, para passar para os irmãos, eu faço isso, tá? Para vocês não ficar em vento de doutrina, tá bom? Até lá, até outro dia, até outro vídeo.